Pessoal, vamos continuar o nosso assunto que a gente falou, né? A gente não concluiu na última aula, né? Que é ainda um pouco sobre representações gráficas, tá? A gente parou nas séries temporais e eu trouxe mais alguns gráficos para complementar, né? Motivado pela nossa conversa que a gente teve na última aula, tá? Então, das séries temporais, né? Só para finalizar, né? Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado com séries temporais, com escala, né? Então, normalmente a gente utiliza esse tipo de gráfico para séries temporais, mas não é exclusivo. A gente pode estar utilizando outros tipos de gráfico também, tá? Então, trazendo aqui um gráfico que a gente comentou em sala, que eu achei interessante, né, trazer também, que é o gráfico de teia e rede, tá? Esse gráfico a gente comentou que é muito utilizado, principalmente em testes de personalidade e tudo mais, né? E esse gráfico aqui, a gente tem que ele exibe, então, os valores com pontos ligados por linhas, né? Pode ser por linhas, mas pode também ter uma configuração um pouquinho diferente, mas que vai lembrar também linhas, né? Que vai ter associação, né, com teia de aranha ou uma tela de radar, né? Também são nomes utilizados para esse gráfico, né? Cada linha do gráfico, ele é um eixo radial e mostra quais são os dados que estão sendo traçados, né? Até nós conversamos um pouco, né, sobre que gráficos que a gente, que dados, né, desculpa, a gente poderia estar colocando dentro deste estilo de gráfico, né? E daí eu trouxe um exemplo, né, que estava dentro de alguns materiais, né, que traz a ideia de competências e tudo mais. A gente falou muito sobre testes de personalidade, né, que utiliza muito esse gráfico. E daí, trazendo isso para um cenário um pouco mais próximo aos dados que a gente utiliza, a gente tem aqui uns dados fictícios, né, que eu coloquei, né? Coloquei nas cidades aqui da nossa região, né? Ponta Grossa, Crambeí, Castro, Piraí do Sul, Palmeira e Tibagi, tá? Daí eu coloquei assim como se tivesse essa tabela seria algo relacionado a notas, né? Em três setores importantes, né? Como educação, saúde e transporte, tá? Então, cada valor aqui é uma nota relacionado, né, à cidade e ao a variável aqui, educação, saúde e transporte, e aqui um exemplo de como ficaria um gráfico de teia com esses dados, né? Então, esses dados eles trariam uma amostra um pouco diferente, né, de como a gente pode apresentar esses dados, né? Então, eu achei que ficou uma apresentação, uma colocação interessante, é bem simples de fazer esse gráfico, né? Como grande parte dos gráficos, né, ele tá bem claro ali como fazer no Excel, né? Tem como fazer também por programas, outros programas também nos disponibilizam essa ferramenta, né? Então, essa é uma forma mais simples de fazer, e daí eu fiz uma forma que eu mudei algumas configurações ali para ficar um pouco mais claro, os pontos e tudo mais. Então, é uma forma de apresentar os dados ali na parte de análise descritiva, pouco diferenciada, né? Eu achei bem interessante essa forma de apresentar, né? Que dá uma diferenciada ali quando a gente está com muitos dados para trabalhar e mostrar, apresentar, mas tem que fazer sentido, claro, né? Mas é uma outra forma de explorar esses dados, né? Trazer esses dados de uma forma um pouco diferente, né? Outro gráfico que eu também verifiquei, que eu achei legal trazer, são os gráficos de área em empilhado, tá? O gráfico de área, ele é muito bom para trazer oscilações de categorias, tá? E também muito utilizado para séries temporais, tá? Aqui eu também achei legal que é uma forma diferente de trazer séries temporais, né? Que mostra, né, as variações de acordo com o tempo de determinadas variáveis, categorias de variáveis, né? Aqui esse primeiro é um empilhado comum, né? Esse empilhado aqui é um gráfico de área empilhado mais comum. Esse já é um gráfico empilhado de área um pouco com mais tempo, né? Por isso que ele também está bem maior, né? Claro. E ele mostra variações um pouco mais expressivas do que esse primeiro. Mas a ideia, a forma de realização é a mesma, né? Então, a gente tem esse gráfico mostrando de uma forma um pouco mais expressiva as oscilações ao próprio longo do tempo, né? Ao longo do tempo,
dessa variável, né, essas oscilações. Isso, quando a gente tem o objetivo de mostrar essas variações, é interessante destacar bem isso dentro do gráfico. Então, pode ser uma ferramenta de exposição, né, de análise, né, quando a gente está falando, claro, sempre vai estar falando de mais de uma variável, né? Então, aqui a gente está falando de duas, né, ao menos duas variáveis, mas, claro, nada impede de ser mais variáveis também, mas isso também vai ficar muito atrelado à característica dos próprios dados, né? Então, precisa ficar claro que tipo de alteração que a gente está tendo, né, nesses gráficos. Aqui ficou muito claro, né? A parte vermelha, a parte azul aqui, a laranja e a azul também, né? Mostrando a variação de vendas de impressoras e notebooks, né, ao longo do tempo, né? Então a gente tem aqui que a venda de notebooks é menor, que ela está sendo mais constante a partir de tem um pico aqui em 2015 e mais constante ao longo aqui de 2016, 17, 18. Já a venda de impressoras já é maior do que notebooks em comparação. Temos o pico também em 2015, né? Mas a gente tem aqui uma desaceleração se comparado com a de notebooks, tanto sensivelmente maior, né, essa variação, né? Então, isso é interessante quando a gente tem essas variações que elas destoam, né? Então, é uma forma bem legal de apresentar esses dados, né? Fazer essa análise descritiva dos dados, tá? O gráfico que eu achei legal para trazer para vocês é o candlestick. Utilizado, né? Ele é bem focado na questão de ações no mercado de ações e mostra, né, as variações que a gente tem, né, do valor da ação ao longo do tempo, né? Então a gente tem aqui seria um histórico basicamente de como essa ação está se comportando dentro do mercado, né? Interessante que esse gráfico ele é muito explicativo e ele traz várias informações, né? No momento que a gente observa aqui esse gráfico, né, a gente tem não só um gráfico que mostra a variação, mas também um gráfico que nos traz tanto a questão do valor máximo e mínimo que a gente teve dentro desse período, né? O valor mínimo aqui, o valor máximo aqui, e se essa ação, naquele período, naquele dia, ela fechou em alta ou em baixa, né? Então, se ela fechou em alta, o valor do fechamento foi maior do que da abertura, se ela fechou em baixa, o valor do fechamento é menor do que o da abertura. Então, ele nos dá não só uma questão, uma evolução ao longo do tempo, mas também nos traz uma medida de variação, né? Como que está variando essa ação, né? Essa ação ela teve uma alta em um período, teve uma baixa em outro. Aqui dá para perceber, por exemplo, se a gente for fazer uma análise desse dado, ó, a gente teve aqui nesse período uma variabilidade grande, né? Ela fechou em alta, né? Essa variabilidade dos outros dois períodos, desse primeiro ano, ela teve uma variabilidade grande, mas ela também fechou em alta. Aqui foi uma variabilidade menor, né? Então, a gente tem depois aqui uma sequência onde tem dois períodos com baixa dessa ação no período, né? Tendo aqui uma variabilidade mediana, podemos colocar assim, e essa aqui uma variabilidade maior. Então, a gente tem essas informações de uma forma muito clara, né? Claro que esse é um gráfico que pode ser necessário um pouco mais de explicação, né? Para que pessoas que não são da área entenderam um pouco melhor esse gráfico, mas ele é um gráfico que mostra também medida de variação, mas ele é bem focado nessa questão da bolsa de valores, né, dessas ações. Pode ser utilizado de outra forma? Com certeza, pode ser utilizado de outra forma. A gente não vê muito, mas pode sim ser utilizado de outra forma, tá? A gente tem aqui também o gráfico de cascata, tá? O seu uso, ele é interessante, tá? E ele pode ser utilizado de uma forma bem legal, assim, não só, talvez a apresentação dos resultados seja possível colocar esse gráfico, tá? Ele vai mostrar, tá, a evolução de uma distribuição de determinado valor, tá? Mas como isso? A gente tem, vamos colocar já
no gráfico para ficar mais fácil de entender. Aqui coloquei um exemplo, né, de orçamento, tá? Esse gráfico, ele vai ser gerado, ele é todo automático, então você vai colocar os valores dentro dele, né, dessa tabela, e ele que vai fazer todos os cálculos, tá? A única coisa que precisa estar atento é sobre os valores, os sinais que a gente vai colocar nas tabelas, tá? Então a gente tem aqui esse gráfico, ele nos mostra o que entra de positivo, negativo e o final, que é o subtotal. Então aqui eu coloquei, né, um exemplo de um orçamento, né? Ah, o aluguel, cartão de crédito, educação, mercado, pet, isso tudo são gastos. Entraram tudo com negativo, está sendo diminuído, né, do valor, né, está sendo retirado do valor do salário. Aqui a gente tem uma entrada, hora extra. O sinal está positivo. Então a gente tem, né? Ele está mostrando para a gente o que está entrando de recurso, o que está saindo de recurso, o subtotal. Pode ser muito interessante para a gente utilizar quando a gente está trazendo questão de investimento, orçamento também, claro, né? Como é o exemplo, mas investimentos tem um valor determinado de investimento ali. Ah, quanto que está sendo destinado a determinadas áreas, ou de empresa, ou de governo, né, ou da própria economia, se a gente tem uma entrada de recurso extra dentro dessa empresa, então tem as suas oportunidades de utilização, né, que é uma forma diferenciada também de você trazer esse tipo de dados, se couber, claro, no teu trabalho, né. A gente tem esse gráfico de pirâmide, que é um gráfico que a gente também comentou na última aula, né. Esse gráfico de pirâmide, ele normalmente ele precisa possuir, né, um dos critérios, na verdade, que precisa existir para que a gente consiga construir esse gráfico de pirâmide é ter classificações e hierarquia. Não necessariamente a hierarquia, né? Quando a gente fala em hierarquia, é uma ordem, né? Nesse caso, a gente teve ali dois exemplos, né? Essa ordem aqui, ela já não está tão clara, né? Na questão do fontes de renda, mas na pirâmide etária fica bem clara essa ordem, né? Que, claro, vai ser a ordem de idade, né? Mas é importante que exista essas separações, né? Uma indicação no gráfico de pirâmide, que mesmo a gente tendo aqui no pirâmide de faixa etária, deu para construir, ficou legal, né? Com valores absolutos, mas a indicação é sempre utilizar os valores proporcionais. Mesma situação dos outros gráficos que a gente falou tanto, né? Cuidado com valores absolutos, porque eles podem desconfigurar o gráfico e não deixar claras as variações que a gente tem dentro desses dados. Então, muito cuidado com valores absolutos. É mais indicado no gráfico de pirâmides usar a percentual, como a maioria dos gráficos, mas se a gente tem ali uma questão, uma similaridade boa, questão do intervalo e tudo mais, o gráfico de pirâmide pode também funcionar como qualquer outro gráfico com valores absolutos, né? Um gráfico também, né, que a gente tem essa ideia do pictograma, tá? Esse pictograma é um gráfico um pouco mais lúdico, né, digamos assim. É um gráfico bem mais divertido, colorido. Então, normalmente a gente não vai utilizar esse tipo de gráfico num trabalho acadêmico. Será que seja extremamente específico, né? Mas é muito utilizado para apresentações menos formais, né? Algo mais informal. Nosso próximo ponto é as medidas de tendência central, né? As medidas de tendência central, elas para nós é muito comum, né? Utilizar, né? Média, mediana, moda. Não é todo o dado que a gente vai conseguir fazer uma análise de medida de tendência central de uma forma eficiente. Então, por esse motivo também que ele está aqui dentro da nossa apresentação, porque moda, mediana, e a própria média, né, é algo que a gente, né, sabe tranquilamente como utilizar, mas tem que ter muito cuidado quando a gente for utilizar isso em dados, tá? Então, aqui a gente tem só uma colocação que é a média, que é a mediana. Então, a média, soma de todas as observações da amostra, dividido pelo tamanho. Mediana é o conjunto de dados que é definido como sendo o valor do meio do conjunto, né? Dispostos em ordem crescente sempre.
né? Então, ela vai caracterizar metade dos valores acima dela, então vai ser o meio, exatamente o que o nome já traduz, né? A moda vai ser o valor mais frequente, né? Chamado de moda, que aparece mais, né? Agora a gente tem o ponto que é interessante sobre as medidas de tendência central, é qual a gente escolhe, né, na hora de estar avaliando esses dados. Ah, mas precisa utilizar a média, mediana e moda sempre? Não necessariamente. Isso vai depender, o tipo de análise, tudo depende. Então, quando a gente fala nas medidas de tendência central, né, a média ela é a mais influenciada pela presença dos valores extremos, tá? Então, se a gente tem ali um conjunto de dados que tem valores, né, muito grandes ou muito pequeno em relação ao conjunto, né, ao total de dados, é muito complicado utilizar a média. Quando a variabilidade é grande, a média pode ficar um pouco prejudicada. Por exemplo, a gente tem 100 dados, esses 100 dados eles variam de 1 a 100 mil. Tá? Dentro desses 100 dados, a gente tem, sei lá, uns 10 dados que está ali entre 1 e 10. O valor máximo é 100 mil. Deles ali, a gente tem só 10 dados nesse pontinho aqui, e a gente tem os outros dados ali um pouco mais distribuídos, e mais uns 7 dados ali perto dos 100 mil. Só que os outros dados estão bem distribuídos ali entre 500 e 700. Então, a gente tem uma variabilidade muito grande, tá? Então, a gente tem, perto dos 100 mil, a gente só tem aqueles pequenos dados. Na verdade, os nossos dados, a grande maioria dos nossos dados, está variando até 700. Então, é muito grande esses valores, né? Esses extremos estão muito afastados. Então, é importante a gente verificar os dados para ver se realmente a média ela está fazendo sentido, tá? Mediana, né, ela já não é tão influenciada pelos valores extremos, tá? Ela também pode ser influenciada, até porque a gente está falando em ordenar os nossos dados e pegar o meio, né? Quem que está no meio. E dividindo, né, os dados em dois, parte de cima e parte de baixo. Mas a mediana ela não é tão influenciada pelos valores extremos. Pode ser, mas nem tanto, tá? A escolha, ela precisa se alinhar com o nosso objetivo, fazer sentido, e também a gente tem que focar muito na análise imparcial, porque às vezes a gente quer provar algum ponto e a média talvez faça sentido mesmo a gente tendo essa variabilidade grande nos valores, né? Ou pegar a mediana faz sentido. Isso pode levar a uma análise tendenciosa. Então tem que sempre ter muito cuidado quando a gente fala em análise de média e mediana, tá? Aqui a gente traz, né, um exemplo para ficar até mais claro assim o que a gente pega, como que a gente utiliza, né, essas duas ferramentas e como que a utilização de uma pode fazer uma grande diferença na análise de dados, né? Então a gente tem aqui um diagraminha de pontos onde os salários pagos aos funcionários de uma empresa. A gente pode observar claramente, né, que a gente tem o salário mínimo de 0 a 100 e pouquinho aqui, né? A partir de 100 aqui, dá quase uns 130, provavelmente, nessa escala aqui. A gente tem grande parte, lembrando como é o diagrama de pontos, né? Cada ponto aqui é uma observação. As observações iguais ficam ali empilhadinhas, né? Então, a gente está, grande parte dos nossos funcionários está aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, ganhando ali poucos salários mínimos, né? Muito longe desses amigos aqui que estão aqui na faixa dos 50, ou esse aqui que está na faixa dos 100, e esse aqui que está ainda mais fora, né? Então, a gente tem aqui uma grande disparidade nesses salários, certo? Então, esse diagrama está nos dizendo o quê? A gente tem uma concentração de pessoas que ganham poucos salários mínimos, alguns que ganham um pouco melhor, e a gente tem muito poucos que ganham, estão ali extremos, né? Ali no ponto bem extremos. A segundo ponto, os administradores da empresa escolheriam a média ou a mediana e o sindicato para essas negociações. Então,
Aqui a gente tem uma clara, né, um claro exemplo onde a gente pode utilizar a média mediana para atender para um lado, né? Para ficar uma análise imparcial desse cenário que a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui, então, vamos calcular a média, né? Em duas situações, tá? Com os dados completos e sem os quatro valores mais altos. Por quê? Quando a gente tem essa variabilidade tão grande, essa distância tão grande de valores extremos, muito extremos no caso, né? Faz sentido a gente tirar os valores mais altos. Claro que precisa estar muito bem explicado o porquê. Como eu explicaria a retirada desses valores extremos? Mostrando exatamente esse ponto aqui. Ponto em que, com os dados completos, a média é de 24,6 salários mínimos, tá? Enquanto, né, a gente tem aqui a média sem os valores mais altos, né, cai para 9,8, tá? A mediana, e mesmo assim tem uma diferença grande aqui. A mediana aqui é de 4 para os dados completos, a mediana aqui sem os dados, né, os valores maiores, a gente tem que é de 3 salários mínimos, tá? Então, qual seria, né? Quem que os administradores os administradores escolheriam qual dado, né? O sindicato para negociação qual dado? Os dados, os administradores poderiam utilizar os dados completos aqui. Bem, que ia ser uma bela de uma mentira falar isso aqui. Mas é o que os dados estão dizendo. Mas é uma análise que não está errada, ela só está fora de parcialidade, ela está imparcial, porque assim é visível que essa média foi puxada para cima pelos valores dos salários mais altos. Colocou o salário dos diretores ali, a média salarial da empresa toda aumentou, mas a realidade é outra, tá? A mediana, ela nos traz aqui 4 salários mínimos, né? Então a gente já tem aqui um valor, né, mais coerente, até mesmo se a gente utilizar ou verificar esse dado, a gente tem esse valor como sendo mais coerente mesmo. E a média, quando a gente tira valores mais altos, ela cai para 9,8. Então é uma situação muito distinta do que utilizar os dados completos. A resposta é: se os administradores querem maquiar a situação e forçar, né, uma análise dizendo que a média salarial da empresa, né, apoiar um discurso de que a média salarial é alta, né, extremamente alta, usaria isso aqui, ia ficar muito na cara. Essa média aqui, ela também está elevada, essa média foi afetada também, porque mesmo sem os 4 valores mais altos, a gente ainda tem, né, valores assim bem fora, né, do que a gente está vendo, né, com a maioria. Ela ainda não é uma melhor medida, mas poderiam utilizar isso. Já o sindicato para as negociações, com certeza pegariam a mediana, né? Até porque ele também vai exprimir uma realidade bem diferente. E observando o gráfico, os dados que a gente coletou, né, faz mais sentido também, né? Então, a gente tem então essa escolha é importante, a gente precisa conhecer bem os nossos dados para saber que tipo de medida de centralização que a gente vai utilizar, tá? O uso da mediana, então, ele vai ser indicado quando os valores para a variável estudo tem distribuição de frequência simétrica, tá? Então, a gente tem, como a gente verifica isso através do gráfico, né? A gente consegue verificar de forma muito simples essa distribuição de frequência simétrica, um gráfico que vai, desce, sobe, né? Enfim, quando a gente utiliza a mediana, é interessante também utilizar quando a gente tem poucas observações, né, extremas, né? Então a gente tem algumas observações extremas, a mediana também faz todo sentido utilizar, né? Mas não muitos, porque também vai enviesar ela se a gente tiver muitos, né? Quando a gente tem, agora esse ponto da mediana é legal se a gente tem uma falta de um dado, né? Então, beleza, ali no nosso exemplo, a gente tem o caso dos salários ali. E teve um funcionário que não quis falar o quanto que ele ganha. Mas, de acordo com a função dessa pessoa, a gente já tem uma ideia mais ou menos onde ele se enquadraria. Que ele se enquadraria ali na galera que ganha 5 salários mínimos, 4, 3 ou na mais de 50, pela sua função, né? Claro. Então, a gente pode utilizar esses dados que faltaram, né? Colocando ali, né? Próximo aos dados que a gente estima que ele
assuma esse valor, o valor que a gente estima, a gente espera que ele assuma, dando um valor de medida central um pouco mais verdadeiro, né? Mas isso também tem que ser utilizado com parcimônia, claro, né? Porque daí a gente tem ali 21 observações, né? Ah, mas eram 62 funcionários, mas todos os outros não tiveram interesse em falar o salário. Aí também não dá para mim só ficar enfiando em buraco ali o negócio, né? Não vai dar certo. Então, né, tapar todas esse buraco dos dados. Então, é algum ou outro que não tem essa observação, né? Então, pode ser utilizada a mediana, né, como uma medida de tendência central para ajudar a mostrar, né, a característica desse conjunto de dados em específico, né? Então, vai depender, como sempre, de que tipo de dado objetivo também. Mas essa ideia do uso da média e da mediana é importante ter essa colocação, que nem sempre a gente vai conseguir utilizar esse tipo de dado, né? Esse tipo de mensuração. E se caso houver o questionamento, a gente tem que também entender o porquê, né, não foi utilizado. Não foi utilizado, qual foi a razão que não foi utilizado? Não foi utilizado, a gente não utilizou a média das notas de determinada turma, porque a gente teve ali valores extremamente assimétricos. Utilizamos a mediana devido a esse ponto. Normalmente no trabalho a gente não precisa justificar isso, mas é bom estar preparado para saber o porquê você utilizou uma medida e não outra medida, tá? Agora a questão da moda, né? Então, média, mediana ou moda, tá? Essa questão da moda, ela é muito utilizada também no caso em que a gente tem também a nossa distribuição de frequência bem assimétrica. Aqui a gente tem um exemplo, né? Esse exemplo é uma pesquisa de opinião, no qual foi perguntado 26 pessoas de baixa renda, incluindo crianças e adultos. Que tamanho de família você acha o ideal, tá? Aqui a gente já vê, né? Já fica bem claro que existem dois pontos, né? Esses dois pontos aqui de concentração de respostas, tá? Percebam que é uma amostra pequena, isso também influencia bastante em qual tipo de medida de tendência central que a gente vai utilizar. Então, a gente tem dois pontos aqui que está concentrando a maioria das respostas, que é 3 pessoas e 8 pessoas. E esses dois valores estão bem extremos, né? Então, aqui a gente acaba tendo uma dificuldade de conseguir realmente utilizar uma medida de tendência central para trazer uma análise nesse ponto, né? Porque aqui a gente tem que a média mediana vai ser igual a 6, né? Trazendo como resultado da pesquisa que o tamanho médio da família ideal é de 6 pessoas. Beleza, a média é 6, mas a gente olha essa distribuição de frequência, são poucos dados, realmente essa média tá fazendo sentido. Então a gente tem essa distância, né, entre os valores e isso afeta de forma significativa nessa nossa amostra, né? Então a gente tem aqui, né, essa amostra, em especial, ela é uma amostra bimodal, tá? A gente tem que nem a média nem a mediana vão nos ajudar muito, né? A média e a mediana é igual a 6. Elas não estão sendo uma boa medida de resumo, né? Porque a gente tem uma concentração muito grande aqui, né? Abaixo de 6, concentração extremamente grande nesse outro ponto também. Então, a gente precisa de uma outra medida, uma alternativa. E neste caso, a gente pode usar a moda. Quando a gente utiliza a moda, né, a gente observa que temos dois valores, né? Esses valores, né, a gente tem duas modas, o 3 e o 8, né? Esses valores, eles são os mais típicos, né? O que mais aparece nesse conjunto de dados. E o que nos traz, né? Tipo, esses valores, duas modas, vai nos trazer o quê? Vai dar para falar o quê sobre isso? Ele está mostrando a divisão de opinião desse grupo. Então, esse grupo é muito dividido entre valores diferentes, entre valores de 3 pessoas e valores de 8 pessoas como a família ideal. Está muito distante. O que a gente pode verificar nisso? O que a gente pode tirar disso?
que a gente pode tirar disso? Porque a gente tem ali nessa região uma concentração de famílias, uma divisão. A gente tem famílias mais jovens e famílias bem mais antigas, né? Com uma média de idade um pouco maior, né? Em alguns casos, e uma distância bem grande, até mesmo intergeracional. Tipo, famílias mais novas, com crianças pequenas, e famílias mais velhas, com filhos adultos, e a gente pode ter uma tendência, pessoas mais velhas que têm os seus filhos de adultos, seus netos, acharem, indicarem, entenderem que famílias maiores são melhores. E as famílias mais jovens terem a ideia que famílias menores são melhores. Então, isso pode mostrar uma característica de diferença dos entrevistados, né? Se eles não estão dentro do mesmo grupo geracional ou grupo de renda, onde se a gente tem uma região ali, uma disparidade muito grande de renda, isso também pode estar influenciando pessoas com renda mais elevada, pode achar que famílias menores é mais interessante. Isso vai depender, né, de, claro, os dados que a gente coleta. O fato de ser poucas observações, a gente pode trazer que dentro dessa região tem 26 famílias, essas 26 famílias a gente tem um conjunto de dados pequeno que acaba não dando para a gente instrumentos suficientes para trazer uma opinião, uma pesquisa, uma pesquisa mais robusta, digamos assim. Então, essa disparidade, esse fato da gente ter essas questões, isso vai abrir outras discussões, né? Em especial, a característica dos entrevistados é uma das principais, tá? Então, a gente tem esses pontos que precisam ser analisados. Isso pode mostrar, né, uma coleta de dados que acabou não pegando entrevistados é, que tenham similaridades. Pegaram entrevistados que têm são muito diferentes. Então, acabou deixando um pouco complicado a análise desses dados, né? Então, a gente tem que ter essa colocação também do entendimento, principalmente quando a gente faz entrevista. Tem que cuidar muito a questão de número de entrevistados, tipos de dados e o tipo das pessoas. Igual se a gente está fazendo uma pesquisa sobre consumo de carne numa cidade e a gente tem nessa cidade 30% de pessoas que seguem, por exemplo, a religião muçulmana que não come carne de porco, por exemplo, então a gente não tem como pegar ali essa cidade que tem 30% de pessoas que não comem carne de porco e comparar com uma cidade do mesmo porte, onde a gente tem diversas pessoas ali com consumo mais próximo do restante da outra população, um consumo que consome carne de porco, consome carne de boi, ou até mesmo que tenha uma cultura que faz muitos pratos com a carne de porco. Então, são características de população diferentes. Então, até que ponto a gente consegue compará-los, né? Então, sempre também ficar muito atento a essa colocação, tá? Medidas de variabilidade a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, a gente encerra com as medidas de tendência central. Então, até mais e bom feriado para todo mundo na próxima sexta-feira.